Hello, quem ainda não me conhece, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje vim falar um bocadinho sobre a relação entre feminismo e a saúde mental, ou se quiserem, o porquê do feminismo ser tão importante na saúde mental. E saúde mental porquê? Primeiro, é um assunto que realmente me diz muito, é um assunto pelo qual eu nutro sempre muito interesse. E porque, sinceramente, desde a antiguidade que as insatisfações da mulher são tidas como doenças mentais. Se nós fizermos uma retrospectiva para trás, de histéricas a loucas, as mulheres que contrariaram aquilo que eram as normas da época foram sempre apelidadas de loucas. Seja porque não se queriam casar, seja porque tomaram a decisão de não quererem ser mães, seja porque simplesmente se apaixonavam por outras mulheres. Isto não era visto na época como uma decisão ou como um comportamento diferente da maioria das pessoas, era visto simplesmente como loucura. E isto não foi assim há tantos anos atrás e infelizmente ainda o é em alguns países por esse mundo fora. Infelizmente, até na doença mental se encontra uma coisa um bocado diferente entre géneros. No caso da ansiedade, da depressão, de stress pós-traumático, em termos percentuais, se nós compararmos os doentes femininos e os doentes masculinos, há realmente um número muito maior de mulheres com este tipo de doenças mentais. E a explicação é simples. Em primeiro lugar, as alterações hormonais que as mulheres vão sofrendo ao longo da vida e, em segundo lugar, toda a carga social e cultural que lhes está associada. A pressão para ser perfeita, a sobrecarga do trabalho, o assédio constante, depois casos muito pesados de violação, agressão, violência doméstica. Claro que todos estes fatores contribuem muito para o desenvolvimento de doenças mentais. Não é à toa que algumas doenças do foro mental, como a bulimia, a anorexia, são associadas predominantemente ao sexo feminino, porque a mulher tem que ser magra para ser bonita e tem que ser bonita para ser valorizada. Os estereótipos de género acabam depois por também influenciar muito a questão da gestão da doença e até do próprio diagnóstico. Se por um lado há muitas mulheres que nem sequer procuram ajuda porque está tão normalizada a questão de uma mulher ter problemas emocionais, isso é muito dramática, que as próprias mulheres tomam aquilo como uma verdade e nem sequer tentam procurar a razão real do problema. E no caso dos homens são normalizados comportamentos de risco, o excesso de velocidade, o excesso de consumo de álcool e drogas, quase como se fosse uma coisa associada muito ao homem e à sua vida social. E se por um lado as mulheres acabam por ter uma relação mais próxima ou um maior interesse pela psicologia e até uma facilidade maior do que os homens na aceitação dos próprios problemas de foro mental, no caso dos homens esta questão do machismo prejudica-os imenso. E é por isso que a taxa de suicídio nos homens é sempre muito maior do que nas mulheres. As mulheres realmente permitem-se a aceitar a doença e os homens acabam por, primeiro, não a aceitar e depois tentar esconder e mascará-la o mais possível. Lá está, com o consumo de drogas e álcool e depois, como isso é uma coisa aceita socialmente, aquilo vai passando e há pessoas que realmente morrem e vivem toda uma vida a esconderem que são doentes mentais. E chegamos aqui ao centro da questão, que é: porque é que os homens preferem viver uma vida de sofrimento horrível a procurar ajuda? E a minha resposta para isso é o machismo. Infelizmente, a maior parte dos homens, pelo menos aqueles que eu conheço, foram educados para que um homem que mostra as suas emoções, um homem que mostra as suas fragilidades, é quase visto como uma mulher. E o que a mulher é? É o sexo fraco, é o sexo frágil. Estes homens têm como verdade absoluta que não se chora, que mostrar as suas vulnerabilidades é um sinal de fraqueza. E claro que tudo isto acaba por contribuir para que eles ao longo da vida vão acumulando situações que não são resolvidas, muitas vezes traumas, e chega sinceramente ali a um ponto em que, por mais que eles tentem forçar a estarem bem, eles simplesmente não conseguem e, como não procuram ajuda numa fase inicial da doença, acabam realmente por deixar a situação chegar a um ponto que muitas vezes culmina no suicídio e nós temos muitos exemplos disso. Aquele ator português que se suicidou no ano passado, temos o Robbie Williams, o vocalista dos Linkin Park, tudo homens muito bem sucedidos que tinham todos os motivos e mais alguns para estarem super realizados, super felizes com as suas vidas. E as pessoas não conseguem perceber muito bem o porquê e há um julgamento de quase é um homem fraco. É por isso que isto é chamado de doença mental e as pessoas têm que perceber de uma vez por todas, uma doença mental é exatamente como uma doença física, não é algo que nós possamos controlar com a mente, do tipo, um dia acordamos e pensamos, não vou estar mais deprimido. As coisas não funcionam assim, as pessoas têm que trabalhar muito, têm que mudar estilos de vida, têm muitas vezes que ser medicados, têm que fazer um trabalho muito grande de terapia.
e muitas vezes isso não é o suficiente. E é realmente neste sentido que eu acho que o feminismo é mesmo muito necessário. Para que exista uma liberdade individual, para que as pessoas deixem de se comparar umas às outras, para que se combata a perpetuação de problemas psicológicos por este tipo de pressões sociais ridículas e para que se acabe de uma vez por todas com o estigma da saúde mental e para que tanto homens como mulheres possam ter exatamente o mesmo acesso à saúde e as mesmas liberdades. E tu, o que é que achas que realmente o feminismo pode contribuir para esta questão da saúde mental associada a géneros? Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana.